Oiê, boa noite, graça e paz do Senhor Jesus a todos vocês. Estamos mais uma vez aqui, falando sobre a palavra do Senhor, num culto de quarta-feira, culto da família, e sou grata pela oportunidade a qual me foi dada. Quero mandar um abraço a todos os membros da nossa Igreja Jerusalém, Comunidade Evangélica no Heliópolis. E eu sou a pastora Denise e estarei aqui em alguns momentos preciosos falando da palavra de Deus. Amém? Então vamos orar? Senhor meu Deus, eu quero te agradecer por essa oportunidade, Senhor, de estarmos na tua presença, Pai. Que não seja nada de mim, mas que seja do teu Espírito Santo, Senhor, esta palavra. Que possa chegar àquele coração que está precisando de ouvir a tua voz, Senhor. É o que eu venho te pedir e te agradecer. Amém? Então eu convido todos a ler, né, a palavra do Senhor que está em Lucas 11, 28. Lucas 11, 28. Então, vamos lá ler em Lucas. E aí? Vamos ver. Lucas aqui, Mateus, Lucas 11, 28. Que diz assim: Ele, porém, respondeu. Ele quem? Jesus. Alguém estava falando com ele, uma mulher estava falando com ele das bem-aventuranças, né? Falando sobre a bem-aventurança, a mãe de Jesus, a qual trouxe ele no mundo, a qual o amamentou e carregou no seu ventre, né? E aí ele responde dessa maneira, né? Ele, porém, respondeu: Antes, bem-aventurados são os que ouvem a palavra de Deus e aguardam. Amém? Vamos orar mais uma vez? Senhor, obrigado por essa palavra, Senhor Jesus. Que nós possamos entender, Senhor, o propósito de estarmos aprendendo a Tua palavra, Senhor Jesus. Nos ajuda com o Teu Espírito Santo e vai limpando a nossa mente para que nós possamos estar diferente depois de assistirmos este vídeo, na qual é o Espírito Santo que está presente na minha vida. Amém? Então, o que nós vamos analisar nesse versículo, né? Então, nós temos 3 questões para analisar. Primeiro, o que significa ser bem-aventurado? O que é para você ser bem-aventurado? Então, a palavra bem-aventurado, ela significa estar numa alegria, né? De gozar de uma bem-aventurança, de estar muito feliz, de estar assim alegre, afortunado, mas não é afortunado de dinheiro, mas afortunado de alegria, de estar cheio da alegria, né? É uma palavra que deriva do verbo bem-aventurar. Então, nós estamos falando lá que Jesus fala bem-aventurados, deriva do verbo bem-aventurar, que tornar bem-aventurado significa também dar felicidade eterna. E como que nós podemos ser bem-aventurados? Ouvindo e guardando a palavra de Deus. Ouvir a palavra de Deus não é somente ouvir, é escutar com atenção, entendendo o que nos é dito, assim como está em Tiago 1:25, e que diz assim: mas aquele que ele nos adverte, hein? Tiago está nos advertindo, está dando um toquezinho para nós. Mas aquele que considera atentamente na lei perfeita, lei da liberdade, e nela persevera, não sendo ouvinte negligente, mas operançoso
praticante. Esse será bem-aventurado no que realizar. Então, muitas vezes a gente está assistindo, né, algum vídeo e que está falando da palavra do Senhor, mas nós não só estamos ouvindo, nós não estamos escutando. Porque existe uma diferença, né, entre ouvir e escutar. Se você está prestando atenção, se você está ali naquele momento, sem se preocupar com outras coisas, ao mesmo tempo quando nós estamos no culto também. Muitas vezes nós estamos no culto pensando em outras coisas. Ai, quando chegar em casa tem que fazer isso. Ai, como será que tá fulano, beltrano que eu deixei em casa? Não, nesse momento que você possa estar somente com Deus, né, na presença de Deus, para que você venha guardar a sua palavra, para que você seja bem-aventurado, como Jesus está falando, os que ouvem a palavra e que as guardam. Então, que nesta noite você possa ter essa certeza de que você está ouvindo a palavra do Senhor e que você está guardando ela no teu coração. Então, o verbo guardar é muito extenso, ele é muito grandioso, né, no seu significado. Ele abrange muitas coisas, mas estar de guarda, né, a vigiar para defender ou proteger, conservar, preservar, cumprir, atacar, respeitar. Este é um significado de guardar. Né? E como que nós estamos guardando essa palavra? Estamos guardando com respeito? Estamos guardando para preservar a nossa vida, né? Para nos proteger? Como que nós estamos guardando a palavra de Deus? O salmista Davi, ele disse lá no Salmo 119:11, ele disse o seguinte: guardo no coração as tuas palavras, para não pecar contra ti, né? Contra ti, quem? Contra Deus, para não pecar. Muitas vezes a gente reclama, muitas vezes a gente fala coisas que não deve para o Senhor, não está ouvindo o meu clamor, não está vendo a minha situação, né? Então, se nós guardarmos a palavra do Senhor no nosso coração, que Ele vai nos abençoar no tempo certo, que Ele vai nos proteger debaixo da sua graça, debaixo das suas asas, tudo isso será de bênção nas nossas vidas. Nós seremos bem-aventurados. Por que ouvir e guardar a palavra de Deus? Por que será que nós temos que praticar isso? Ouvir e guardar a palavra de Deus. Vamos ver alguns exemplos do que a palavra de Deus é. Luz. A palavra de Deus é luz para nós. Lá no Salmos 19:105, o que diz? Lâmpada para os meus pés é a tua palavra, luz para os meus caminhos. Olha que bênção. Produz alegria. A palavra de Deus, se nós guardarmos e ouvirmos, né? Guardar e ouvir, ela vai produzir alegria na nossa vida. No Salmo 119, 47 e 48, diz assim: terei prazer nos teus mandamentos, os teus mandamentos me trazem alegria. Por que nós devemos guardar a palavra de Deus? Porque ela é luz, como diz o salmista, lâmpadas para os meus pés, é a tua palavra, certo? E luz para os meus caminhos. Depois, a palavra de Deus produz alegria. Nos Salmos, de novo ainda, Davi, né, o salmista, lá nos Salmos de 119, 47 e 48, tá dizendo o quê? Trazeis, né, terei prazer nos teus mandamentos. Os teus mandamentos trazem alegria. Então, alegria para as nossas vidas. E ter prazer nos mandamentos do Senhor, como eu estava dizendo. O desafio de todo cristão é o quê? É guardar os mandamentos, eu costumo dizer, obedecer as leis e os mandamentos de Deus. Esse é um grande desafio do cristão.
Então a palavra está confirmando aqui, né? Através do salmista, através, né, da palavra que nós estamos lendo em Lucas, né? Que Jesus está falando que nós somos bem-aventurados porque nós ouvimos e guardamos a palavra de Deus, que nós somos felizes, que nós somos alegres por essa situação, guardar e ouvir a palavra de Deus. Continuando, né? Por que que eu tenho que ouvir a palavra de Deus? O que que acontece, né? O que que ela traz na minha vida? Ela traz a verdade. Em João 17, né? João capítulo 17, versículo 17, fala que a tua palavra é a verdade. A palavra de Deus, a palavra de Jesus é a verdade. Conhecereis a verdade e a verdade isso aí, libertará. No Salmo 119, 160, o versículo 160, diz o quê? As tuas palavras são em tudo verdade desde o princípio. No universo, desde o princípio, só a palavra de Deus já era o suficiente. Quando ele começou a criar o mundo, que haja luz, né? Que haja os seres viventes, começou criando Adão, depois Eva. Então, assim, só essa palavra já era o suficiente desde o princípio. A palavra verdadeira, viva e eficaz. Que está escrito em Hebreus 4:12. Porque a palavra de Deus é viva e eficaz. É mais cortante do que uma espada de 2 gumes. E penetra até o ponto de dividir a nossa alma do espírito. Juntas e medula. E é apta para discernir os pensamentos e propósitos do coração. É esta a palavra do Senhor. Né? Mais cortante do que a espada que tem 2 lados que corta. Né? Esse que é o 2 gumes que a gente ouve aqui, né? É isso, significa isso. Que essa palavra, né, que nós guardamos no coração, traz tudo isso. Você consegue diferenciar o bom do mal. Você consegue diferenciar a verdade da mentira. Amém? Por que devemos guardar a palavra e ouvir a palavra de Deus? Porque ela testifica Jesus. Ela testifica Jesus aonde? Aonde está escrito isso? Em João 5,39. Examinais as escrituras, porque julgais ter nelas a vida eterna, e são elas mesmo que testificam a mim. Então, quando nós lemos a palavra, quando nós ouvimos uma palavra, nós temos que estar atentos, com a mente livre de todo pensamento que possa atrapalhar este momento maravilhoso entre você e Deus. Amém? Então, nós vamos agora refletir num outro texto de Mateus, no capítulo 7, versículos do 24 ao 27, que nós estamos quase já finalizando o nosso momento aqui com Deus. Todo aquele, pois, que ouve estas minhas palavras e as pratica, será comparado a um homem prudente que edificou a sua casa sobre o quê? A rocha. Quem é essa rocha? Jesus. Então, edifica a sua casa sobre a rocha. Porque caiu a chuva, transbordaram os rios, sopraram os ventos e deram como ímpeto contra aquela casa que não caiu. Porque fora edificada onde? Sobre a rocha. Amém? Glória a Deus. E todo aquele que ouve estas minhas palavras e não pratica, será comparado a um homem insensato que edificou a sua casa sobre a areia.
E caiu a chuva, transbordaram os rios, sopraram os ventos e deram com ímpeto contra aquela casa, e ela desabou, sendo de grande ruína. Amém? Então, olha o que a palavra do Senhor nos ensina em Mateus. Jesus falando que se nós não tivermos a nossa casa, a morada do Espírito Santo, firmada nas palavras, né, guardada a palavra e ouvindo esta palavra atentamente, você será comparado a um homem que vai passar, uma mulher. Aqui quando fala homem, não está dizendo homem, pessoa, mas o ser humano. Você será comparado como um ser humano que tenha a sua casa edificada na rocha. Você está me entendendo? Na rocha. Que ela não vai desmoronar. Você pode passar o que for, mas se você estiver com Jesus na rocha, eu creio, você vai passar, né, por momentos difíceis, mas não vai cair. Mas se você ficar, né, não ouvir as palavras, deixar passar batido, entrou por um ouvido, saiu por outro, e deixar a palavra passar batida, você vai se desmoronar, igual ele está falando aqui. É uma casa firmada na areia não tem sustentabilidade de nada, não sustenta nada, ela cai. Amém, meus amados? Então, nós concluímos que para sermos bem-sucedidos, felizes, para termos uma vida vitoriosa, próspera e abençoada por Deus, somente temos que o quê? Ouvir e guardar a palavra de Deus, aplicando em nossas vidas. Amém, meus amados? Então, que você possa ter essa consciência e praticar, né? A consciência de praticar, de ouvir a palavra e guardar a palavra de Deus. E só assim nós vamos nos tornar felizes, bem-aventurados nesta terra, mas essas bem-aventuranças nos dá uma felicidade eterna, porque Jesus é uma felicidade eterna, amém? Vamos orar e agradecer a Deus por essa oportunidade mais uma vez aqui. Senhor, obrigado, Pai amado, por este momento na Tua presença e entender, Senhor, hoje nós aprendemos que eu praticando, ouvindo a Sua palavra e guardando, eu serei bem-aventurada, nós seremos bem-aventurados na Tua presença. Amém? Glória a Deus. Receba a bênção do Senhor, que o amor de Deus e a graça de Jesus Cristo e as ricas consolações do Espírito Santo estejam com vocês hoje e sempre. Amém? Um beijo e fique na paz!